Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Estou até um pouco assim eufórico, quero te dizer a realidade de chegar nesse tema da Escritura Sagrada, nesse texto sagrado e aquilo que eu considero realmente muito especial, porque reflete muito do que temos visto ao longo dos anos da nossa caminhada pastoral, ao longo desse período que Deus nos chamou. E por isso quero gastar alguns minutos com você hoje com o capítulo 2 de 2 Pedro. Amém? Como você está? Deus te abençoe, quero orar por você, apresentar a tua vida e que essa mensagem possa revelar a você, possa embasar a tua fé, possa confirmar talvez muitas coisas que estão no seu próprio coração, para fazer a diferença na tua vida, daqueles que você discipula, ministra, a sua família e também na sua esperança de fé e na sua vocação ministerial. Esse texto da Escritura de 2 Pedro capítulo 2 fala sobre os falsos apóstolos, sobre os falsos mestres, sobre o falso caráter e as comparações que o Senhor faz, então, sobre a conduta e postura das pessoas que o diabo levantava, sobre os enganos que estavam sobre as pessoas nas igrejas lá que Pedro ministrou, na Ásia, na Bitínia, na Macedônia, em todos os lugares que eles ministraram, na Antioquia, e que foram atacadas por lobos vorazes, foram atacadas pela serpente sinuosa e pela serpente sagaz, veloz, como revela Isaías no capítulo 27. E os perigos todos oriundos disso, de uma maneira muito atual para os dias de hoje, onde muitas pessoas têm dificuldade de se manter no ministério no longo prazo, muitas pessoas estão caçando a bênção na realidade, não compreendem a edificação e não entendem a visão futura da salvação e do galardão eterno que o Senhor tem preparado, não estão dispostas daí então a pagar um preço pelo casamento, pelo ministério, pela família, assim por diante. Então aqui esse embasamento, onde ele compara o caso de Sodoma e Gomorra, onde ele compara a situação de Ló, onde ele mostra o caso de Balaão, que ensinava a colocar Balaque, o rei moabita, a colocar peças e laços no caminho dos homens de Israel e demais exemplos, desmascarando realmente aqueles que eram caluniadores de autoridades superiores, coisas que nem os anjos ousam, né? Segundo a revelação de Pedro diante do Senhor, ele traz esse exemplo, essa comparação também da dureza do coração que havia nos dias de Noé. Então, esse capítulo 2 ele é essencial para a edificação da tua fé, para a gente que quer coisa séria com Deus. Para gente que quer coisa séria com Deus. Eu vou até escrever essa frase aqui. Gente que quer coisa séria com Deus. Gente que quer coisa séria com Deus. Realmente, aqui desmascarando todas estas ações e assolações e tentativas dos falsos mestres. E por outro lado, revelando o amor de Deus. Por outro lado, revelando a misericórdia de Deus. Por outro lado, aqui o apóstolo Pedro deixando aberta, escancarada a porta realmente da graça, a porta do renascimento, a porta do renascer em Cristo. A porta do voltar atrás dos males, pecados e loucuras e angústias, ele deixando a porta então aberta da salvação para que o nome do Senhor fosse glorificado, revelando essa verdade mesmo tremenda. E aqui também nós vemos nesse capítulo 2 a verdade do Senhor, que quer curar, salvar, libertar as pessoas. E se você foi alvejado por falsos mestres, profecias do inferno mesmo, está diante de espíritos de confusão que têm dominado o teu ser, indisciplinado, se achando preterido, distante das bênçãos, fracassado, em nome de Jesus, eu conclamo hoje a sã consciência dentro da tua cabeça. Mude o pensamento em algo, mude e revogue sentimentos dentro de você para vir para fora para essa luta, em nome de Jesus. E deixe que o Espírito Santo de Deus, ele console as injustiças, as frustrações, os roubos, as fraquezas. Deixe que o Espírito de Deus receba a confissão do teu pecado, o teu arrependimento e consolide uma obra realmente de um renascimento grandioso. Porque é o que o Senhor tem preparado para você, não é uma aliança,
Ele tem preparado para você uma nova aliança. E essa é a diferença. Amém? Israel tinha uma aliança. Aquela aliança se tornou defeituosa. Hebreus 8, não é? Um texto clássico da Escritura. Mas o Senhor trouxe uma nova aliança, porque aquela havia se tornado defeituosa. Você fez uma aliança e se tornou defeituosa, então faça uma nova aliança. E essa nova aliança pode ser feita por intermédio do sangue de Jesus. Contra isso não há lei, não existem homens, não existem grandes e nem pequenos, nem de perto nem de longe, não existem pastores, bispos ou apóstolos, não existem anjos, querubins ou serafins, não existem demônios e nem principados, potestades ou o próprio inimigo. Não existe. Contra o sangue de Jesus. E quando a presença dele se manifesta, sabe o que acontece? Uma revoada como que de pássaros, de demônios fugindo e saindo para todo lado, porque eles não podem estar no mesmo ambiente. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Demônios não podem permanecer no mesmo ambiente. Aqui estou descrevendo uma visão que Deus me deu certa vez, para você ter uma ideia. Eles não podem permanecer, eles batem em retirada, porque eles não podem permanecer na presença do Senhor. Foram completamente derrotados, foram completamente humilhados, expostos à vitória que o Senhor tem na cruz para nós. Muito bem, um pouco mais, esse é um resumo desse capítulo 2 até aqui, e a palavra que está no meu coração. Mas a leitura toda é um pouco mais extensa, esse vídeo vai ter mais alguns minutos. Se você desejar, venha comigo até o final, 2 Pedro capítulo 2, de 1 a 22, eu quero ler e fazer esses comentários. Se você está com pouco tempo hoje, já estamos com 7 minutos de vídeo. Deus te abençoe rica e poderosamente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre realmente caminhos de libertação, de cura na provação da sua fé. E coloque em liberdade realmente o teu interior e o teu coração. E sonhos, promessas, virtudes, coisas tremendas e grandiosas que vêm de Deus, sejam confirmadas nas nossas vidas, para que realmente nós vejamos o agir de Deus nos dias de hoje. Não é uma mera fábula e nem uma mera promessa. Não temos a Bíblia apenas para estudo e leitura e para crer e para, se Deus quiser, Ele faça. Não. O que eu creio é uma palavra viva, um Deus vivo, que Ele é desafiado. Lá no Malaquias, no capítulo 3, fala, fazei prova de mim. Às vezes ficamos pensando, como alguém vai fazer prova de Deus, não é? Mas quando nós realmente pisamos nas águas, eu creio que o mar se abre. Quando Pedro saiu do barco, ele andou sobre as águas. Então, nós vamos nos desafiar mesmo no caminho de Deus, no caminho da fé, no sentido da bênção e da salvação. Moisés viu a sarça que não se consumia, o Senhor disse, tire as sandálias dos pés, a terra é santa. Ele estava em um lugar santo. Josué recebeu um anjo se identificando como príncipe dos exércitos do Senhor e ele esteve ali recebendo uma palavra de promessa de Deus sobre sua vida. Então, nos desafiemos ousadamente em crer, em confiar, em investir, em dar saltos altos, passos largos e voar como as águias, porque Ele é fiel nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Claramente aqui o apóstolo Pedro está dizendo, olha, Israel sofreu, porque falsos profetas foram levantados no meio de Israel e lançaram pragas e maldições e trouxeram realmente derrotas ao povo, né? Nós vemos tantos conselhos errôneos que reis receberam, sobretudo os falsos profetas nos dias de Isaías, se não dos dias de Jeremias. Meu Deus, nos dias de Jeremias profetizavam bênçãos e glórias, e em 2 anos o peso do jugo da Babilônia seria tirado de Israel. Não, nada disso. Falso profeta, enganador, cheio de demônios. O seu fim, a sua destruição estava próxima. Saiu a palavra da boca do próprio Jeremias para a destruição daquele homem. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 27, alguma coisa assim em diante, sabe? Então, nós precisamos compreender isso. E aqui ele estava dizendo que a igreja iria sofrer também isso, através de falsos mestres. Queriam introduzir heresias destruidoras dentro da igreja, para renegarem o Senhor que os resgatou. Pessoas alegando falsas visões, receberam anjos, receberam Miguel, receberam o arcanjo Miguel, outros ouviram a voz de Gabriel, que trouxe revelações a Daniel na Babilônia, sabe? Heresias tremendas, utilizações
inequívocas das Escrituras, se mantendo realmente na carne, provando pessoas incautas para que estivessem realmente na carne, sem ter a responsabilidade pastoral com a vida daquelas pessoas, que amanhã se tornarão 2 vezes filhas do diabo. Porque o novo farisaísmo, ele está revestido desse humanismo que existe hoje e dessa prática que está ocultando verdades espirituais no âmbito da salvação e da libertação, que vem pelo poder do Espírito Santo de Deus, aprisionando as pessoas em uma cultura de desenvolvimento pessoal, que ele é capitalista, mercadológico me fugiu a palavra, a sua intencionalidade não é o reino de Deus, a sua intencionalidade é o ventre, com um discurso de benefício e de ajuda para o próximo, mas no fundo, o que importa é o próprio ventre. E assim se enredam em suas riquezas e glórias, usando dos incautos e da pobreza daqueles que mal têm para si mesmos. Assim, creio eu, esse novo farisaísmo, são falsos mestres, que não se incumbem da responsabilidade profética, pode ver. Falso mestre, ele não vai lá e assume, eu sou um profeta de Deus, e vou falar da parte de Deus, e Deus vai honrar e vai fazer. Não, eles se disfarçam em ambientes de ensino. Falsos mestres são ensinadores corrompidos, né? E aqui está desmascarado. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Veja, práticas libertinas. É o mundo caminhando junto com uma profissão de fé, com uma confissão de fé. O mundo e as coisas e valores que realmente não agradam a Deus, e com a desculpa de uma falsa misericórdia ou de um evangelismo velado, de sorrisinho no canto dos lábios, na realidade estão infamando o caminho da verdade, fazendo as pessoas seguirem práticas libertinas. Amém? A salvação e a libertação em Cristo nos coloca em liberdade para escolhermos realmente vivermos um caminho santo. E o caminho santo, nem o louco errará por ele. E ser santo é ser separado. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e possamos ser cartas que possam ser lidas pelas pessoas dos nossos caminhos. 2 Pedro 2, a partir do versículo 3 agora. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Veja, como eu disse na introdução, o apóstolo Pedro vem então denunciando o mal da influência que a igreja sofria, né? Da utilização de demônios através de falsos profetas e pessoas que insinuavam libertinagem dentro da igreja contra a santidade e a vida reta na presença do Senhor, mas eles eram movidos pelo quê? Avareza, comércio, dinheiro. Era esse o objetivo. A paixão deles era realmente o dinheiro e traziam palavras fictícias, juízos que vinham sobre as pessoas, colocando em prisões e cadeias e algemas as almas, na realidade, em pressões, em medidas de algum tipo de provocação que as aprisionava, mas que no fundo, estava declarado sobre eles, né? A destruição destes tais e tais, que fazem isso contra a obra de Deus, ela não dorme, essa destruição não dorme e ela os alcançará. E essa geração dos dias de hoje também encontrará a sua resposta. E creio eu, humildemente, falando do Espírito de Deus pelo que tenho recebido, a resposta será: o Senhor levantará uma geração de homens de Deus ungidos, cheios do poder do Espírito de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. E não somente pretextuando serem professores, ensinadores e mestres, porque no fundo, engodam como falsos mestres enganos e difamam, na realidade, a sã doutrina e a verdade do Senhor. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Veja, ele agora começa a colocar os exemplos
do que aconteceu outrora e do que vai acontecer com aqueles que iria acontecer com aqueles que estavam fazendo a mesma coisa com a igreja naqueles dias, e que, creio eu, vai acontecer com aqueles que estão também repetindo as mesmas práticas como lobos vorazes, ambiciosos, avarentos, gananciosos, comerciadores da fé, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos. E os exemplos são os seguintes. O primeiro que Pedro apóstolo fala, é sobre que Deus não poupou os anjos quando pecaram. E sabemos que Satanás foi expulso dos céus. Se você observar o Apocalipse no capítulo 12, né, houve guerra nos céus, e os anjos com o príncipe Miguel, o arcanjo Miguel, expulsaram Satanás e seus demônios, e ele com o dragão e com a cauda ele arrastou a terça parte dos céus. Então, precipitando ao inferno, os entregou abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Não poupou o mundo antigo e reservou apenas Noé. Então, primeiro exemplo, Deus não poupou anjos, Deus não poupou o mundo antigo, apenas Noé e 8 pessoas que entraram com ele na arca, família de Noé, porque veio então o dilúvio e reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, todos posto como exemplo, quantos tinham a viver impiamente. Então, os anjos foram precipitados em abismos de trevas, estão guardados lá para o juízo, vai chegar o dia deles. O dia do juízo deles vai chegar. Também o Senhor condenou o mundo antigo com Noé, segundo, depois Sodoma e Gomorra. Percebe? O apóstolo Pedro veio na revelação do Espírito montando essa pregação, essa revelação, mostrando que Deus é Deus de misericórdia, mas Deus é Deus de justiça. Que Deus é Deus de amor, mas o amor de Deus, ele também separa para si as ovelhas dos lobos, não é? E esses exemplos são tremendos. Versículo 7, livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque Ló era justo pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles, dizendo então que Ló foi resgatado porque Ló não compactuava com as obras da iniquidade e os males que eram praticados ali naquele lugar, obviamente Sodoma e Gomorra, no exemplo de Pedro dessa destruição, lembrando a você que ele está falando desses exemplos de destruição, mostrando que aqueles falsos mestres e falsos profetas, falsos apóstolos, iriam também encontrar a sua justa destruição, repentina destruição. Ele fala que a destruição que viria sobre eles não dormia, não estava dormindo, ela ia chegar uma hora sobre eles, né? Versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Eu falei no início dessa introdução como o Senhor vem mostrando misericórdia e realmente abrindo uma porta de salvação, de libertação, de livramento para aqueles que, ainda que alvejados pela corrupção, vamos dizer, evangélica, ou uma falsa fé, ou por algum tipo de insubordinação, por algum tipo de falso mestre, heresias e tudo, Deus abre uma porta e um caminho para libertar, o exemplo claro, como ele libertou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, a misericórdia e o livramento de Deus. Mas o castigo dos injustos, ele está preparado para o dia do juízo, porque a vingança é do Senhor. Então limpe o teu coração em nome de Jesus. Versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Agora ele passa a falar sobre aqueles que, influenciados por esses falsos ensinamentos e vivendo numa corrente que havia de atualização social daqueles dias, eram na realidade escravos de uma falsa liberdade que pretextuavam. Então, não se sujeitavam, eram insubordinados, viviam em paixões mundanas e desprezavam qualquer tipo de autoridade. Conhece alguém assim? Rebelde sem causa, rebelde velado, rebelde mesmo, escancarado, né? Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, percebe? Pessoas realmente que não tinham mais esses valores e que estavam se infiltrando na igreja e, infelizmente, enredando e
levando muitos a esse fracasso. Pessoas nas quais não há mais um caminho de misericórdia, de arrependimento, onde você vai e pede perdão para uma pessoa, seja um pastor, uma pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e a pessoa está com o coração endurecido, ela realmente vira as costas para o outro e não tem capacidade do perdão, da misericórdia, do entendimento, do diálogo. É por isso que amigos viram inimigos, são pais contra filhos, irmãos contra irmãos, por causa exatamente dessa condição de difamar autoridades superiores, onde as pessoas não querem mais ter o reconhecimento do preço que você paga, mas querem viver realmente segundo os seus valores e convicções. Mas para cada um está reservado realmente aquilo que tem semeado. Versículo 11, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Percebe? Como Pedro vem embasando então isso, ele fala dos anjos que pecaram precipitados ao abismo de trevas, da destruição do mundo no tempo de Noé, de Sodoma e Gomorra, mas o Senhor resgatou Ló. Mas o Senhor encontrou também anjos que, poderosos, superiores, em força e poder, eles não proferem juízo infamante perante o Senhor. Ou seja, mais um exemplo de que o Senhor realmente tem um caminho, sempre há um caminho que vem de Deus, para aqueles que realmente querem servir e viver a vontade dele. Versículo 12. Estes, todavia, como brutos e irracionais. Veja, primeiro ele estava dizendo que eles eram atrevidos, arrogantes, difamadores, rebeldes. Agora, ele vem dizendo que são brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Serão destruídos porque aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Praticam injustiça? Colherão injustiça. Não lhes faltou nada, mas preferiram perseguir aquele que só tinha a ovelhinha para se alimentar, como nos dias do próprio rei Davi. Por isso, quem está em pé, cuide para que não caia. E isso, nas minhas modestas e humildes palavras, sabe o que é? Bruxaria. Existem bruxarias nos dias de hoje, níveis de relacionamentos espirituais, evangélicos, que passam exatamente por esse nível, mas onde se aplicar essa palavra agora, em algum nível de relacionamento meu ou seu, em nome de Jesus, já está quebrado, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias manifestações, enquanto banqueteiam junto convosco. O que ele está dizendo aqui é aquilo que acontecia nos dias de Daniel com o rei Belsazar, quando veio a mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parzim, né? Contado foi o teu reino, medido, dividido, julgado e dado aos medos e aos persas. Mene, Mene, Tekel e Parzim. Contado foi o teu reino, achado em falta, e dividido será e dado aos medos e aos persas. Sabe qual era a realidade daquele rei? Ele estava lá em luxúrias, tomou os ornamentos do templo, estava lá apresentando para os grandes da sua corte, fazendo média. Sabe o que aconteceu? Veio repentina destruição na esbórnia, na carnalidade, na luxúria. Então, continuando, versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mais palavras tremendas, profundas e fortes que Pedro vem derramando sobre esses falsos mestres, falsos profetas, que eram desviados, eram do meio da igreja, conheceram a sã doutrina, mas amaram mais o mundo e viveram então de enganar pessoas que eram instáveis na fé, inconstantes, frágeis espiritualmente, enganando almas inconstantes, diz a palavra, exercitados na avareza, filhos malditos, andaram pelo caminho de Balaão, que ensinava Balaque a preparar ciladas no caminho de Israel. Terão também o seu prêmio, o prêmio será o prêmio da sua injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Falando aqui, como os outros exemplos, o exemplo de Balaão, que foi corrigido pela mula que falou com ele,
dentro daquela situação que ele estava seguindo para amaldiçoar Israel. Então, ele foi repreendido, teve a sua injustiça. Depois, quando Israel invadiu Moabe, foi atravessado, morto, completamente destruído. Versículo 17. Estes tais, veja, são como fontes sem águas, como névoa impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão de trevas. Aqueles que pervertem o caminho do Senhor, aqueles que levam as pessoas à destruição da sua fé, aqueles que realmente são usados pelo diabo para a destruição da vida espiritual das pessoas. Eu vou repetir, está escrito no versículo 1, virá repentina destruição. Está escrito no versículo 3, a destruição que virá para eles não dorme. Versículo 12, na sua destruição também hão de ser o quê? Destruídos. Não prevalecerá esse caminho para eles. Ouça só a palavra do Senhor, é a palavra de exortação, é a palavra de denúncia, é a palavra que mostra que há um caminho de justiça de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Negridão de trevas é o que aguarda aqueles que realmente são instrumentos do inferno para fazer desviar o povo de Deus, o povo ungido de Deus. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então a pessoa está querendo sair do erro e ela é engambelada por esses marginais espirituais, enganadores, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. E aqui ele coloca jactanciosos, vaidosos, engodam paixões carnais. Querem mesmo a bebida, as rodas nos bares, querem mesmo na desculpa de curtir o seu final de semana, não ter tempo para a obra de Deus, ou sequer para sentar e para ouvir uma palavra, uma pregação. Já arranja uma criança para pegar, para dar um jeito, para ir no banheiro, para ir beber água, ficar brincando com o neném, para ficar dando uma volta, para ficar lá fora, porque na realidade não conseguem ouvir um minuto sequer da verdade da palavra, que confronta, que são jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, vaidosos, carnais, desviados. E que Deus tenha misericórdia e que dê tempo para que realmente possam ser alcançados pela bênção da salvação. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Aqui é tremendo o que ele está dizendo, que aqueles falsos mestres lá do início, aqueles que saíram do meio da igreja naqueles dias, que traziam fábulas enganosas e tantas engenhosidades, influenciados pela cultura greco-romana e a filosofia que existia na época, o que já é chamado depois nos Colossenses, do pré-gnosticismo, que era uma mistura de um culto espiritual com carnal, para resumir bem a história, e tantos conceitos que haviam na época. Pedro desmascara dizendo assim: estes tais que embasam sua vida e sua fé e tentam levar esse testemunho para os outros dessa maneira, na realidade eles estão prometendo liberdade, mas eles mesmos são escravos da sua corrupção. Estão prometendo aquilo que não vão entregar. Aliás, fazendo um parênteses aqui, falsos profetas e mestres, aqueles que não entregaram o que prometeram e levaram muitos a distrações e corrupções e mentiras e maldições e falsidades e erros, o seu dia também vai chegar. Em nome de Jesus, aqueles que, ostentando em condições superiores de autoridade, não levaram o prato adequado, o serviço adequado para os seus discípulos, para que eles fossem ministrados nos perigos da vida, nas dificuldades ministeriais, nas situações das suas responsabilidades como homem, como família, como pai, como mãe, como cidadão. Estes líderes que erraram nesta envergadura também estão enquadrados aqui nesse texto de 2 Pedro, no capítulo de número 2. E a correção deles virá, e a correção deles se chama correção do caminho do insensato, daquele que se tornou partidarista, exclusivista e que só olhou para si mesmo e para 2 ou 3 daquilo que considera ser a sua dinastia sacerdotal, quando hoje o sacerdócio ele é da igreja. E que a bênção de Deus possa estar sobre pastores que geram pastores como seus filhos na carne, mas que ela esteja e repouse sobre pastores que geram pastores também como filhos espirituais. E isso se dará de maneira grandiosa em nome de Jesus. Amém?
Então, ele segue o versículo 19, né? Prometendo-nos liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Agora a última parte, versículo 20, 21 e 22. Se você conseguiu vir até aqui, são poucos minutos para encerrarmos essa mensagem de hoje. E assim eu preciso falar, porque está realmente no meu coração, no meu espírito. Amém? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então aqui claramente o que Pedro está falando é sobre as pessoas que foram enganadas, que conheceram a verdade da salvação e do Senhor, experimentaram do sabor, do Espírito, da verdade do Senhor e da vontade de Deus, mas se deixaram enredar de novo. Então se tornam vencidos, e ele diz que o seu estado se tornará pior. O seu estado se tornará pior do que anteriormente. Então, queridos, existem lobos vorazes, trazendo contaminações, querendo tirar você do altar, do ministério e da obra. Já basta a luta que você tem contra o seu próprio eu, o seu próprio passado, a sua própria carne. Aí fica dando ouvidos para A e para B. Não, é tempo de dobrar os joelhos, de oração, de jejum, de consagração, de fazer um concerto com Deus e de viver uma nova aliança. Sabe qual é o seu tempo? O seu tempo é de viver uma nova aliança, diz o Senhor. Amém? E aqui Pedro coloca claramente essa palavra, o seu estado tornou-se pior do que o primeiro. E essa é a palavra tremenda que Jesus traz quando ele fala sobre a estratégia de Satanás, que está em Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. 7 demônios, o estado se torna pior. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A geração perversa estava lá, dominada pelos fariseus, pelos conceitos da lei de Moisés, pela inflexibilidade, impossibilitados de enxergar o Messias, e aqui está esta correção então que vem. Depois o versículo 21, pois melhor lhes fora nunca tiverem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Era melhor não ter conhecido. Hebreus mais enfático lá, ele vai dizer que era melhor não ter nem nascido. Meu Deus! O estado se torna pior. Então, vê como você está. Não se desvie, não se desconverta. Volte para os caminhos do Senhor em nome de Jesus. E, por fim, Pedro diz, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Meu Deus, cuidado, zelo, cuidado, vigiai e orai, cuidado, congregue, cuidado, em nome de Jesus. Seja fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor vai te colocar em nome de Jesus. Abra o teu coração. Muitos daqueles que foram para os Estados Unidos, pastores famosos e tudo, já estão voltando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo, porque a revelação de Deus está se cumprindo. Deus quer gerar realmente em nós, em mim e em você, e nessa geração, um tempo realmente grandioso e especial. A minha oração, por mim e por você, que Deus tenha misericórdia de nós, possamos guardar esses elementos realmente como exemplos grandiosos no nosso interior, na nossa vida, e possamos ser instrumento de bênção para a nossa casa, para a nossa família. Trabalhe, estude, sirva a Deus. Realmente recheie a tua vida, as áreas da tua vida e todas estas coisas que Deus vai te honrar grandemente. Você tem promessas, nós temos palavras. O meu coração fica quebrantado e cheio de temor de Deus, que o Espírito de Deus está aqui, esperando realmente do Senhor que Ele venha nos dar graça em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, compartilhe essa mensagem, ficou um pouco extensa, mas 6, 7 minutos dá para ter esse resumo. Mas se você vem até o fim, compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus, deixe o teu like, inscreva-se no canal e
Amanhã eu volto abençoando, orando a tua vida e compartilhando agora a partir do capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Amanhã. Deus abençoe.